O sol estava baixando quando ele viu o cavalo correndo sem ninguém montado, e mais adiante viu ela. A perna torta, o rosto cheio de poeira, o olhar sem força, mas ainda vivo. "Moça, tá me ouvindo?" Ele perguntou, abaixando o chapéu para tentar entender o que tinha acontecido. Ela tentou falar, mas o som não saiu. Só apontou para a perna, e o jeito que ela tremia já dizia tudo. Ele olhou para os lados, só campo, vento e o barulho distante de um corvo. "Calma, eu te levo para casa." E naquele instante, sem saber, o fazendeiro levou para dentro do rancho muito mais que uma mulher ferida. Levou um segredo que ia mudar tudo, inclusive ele. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, não importa onde você esteja. Se você está aí, é porque gosta de histórias que falam com o coração. Meu nome é Daniel Westwood, e hoje eu vou te levar para o Velho Oeste, onde cada pegada conta uma história, e cada silêncio esconde um segredo. Antes de começar, já se inscreve no canal, porque se você curte esse tipo de história, sei que vai assistir até o fim, e vai esquecer de se inscrever. Então já clica aí embaixo e bora para a história. Benjamin passou a noite toda acordado. Ele tinha colocado as talas na perna dela, amarrado com tiras de pano limpo e dado água com um pouco de uísque para ajudar na dor. Ela bebeu sem reclamar, mas o corpo dela tremia tanto que ele teve que segurar o copo para ela. Agora de madrugada, ele estava sentado na cadeira de balanço da sala, olhando pela janela. O rancho era silencioso, só o vento batendo nas tábuas soltas da varanda. Mas a cabeça dele não parava. Quem era aquela mulher? Por que ela estava sozinha na estrada? E por que, quando ele perguntou o nome, ela disse que ainda não importava? Benjamin não era homem de se meter em confusão. Tinha comprado aquele rancho 5 anos atrás, depois de anos, juntando cada centavo trabalhando em fazendas alheias. Agora era dele, a terra, a casa, o gado, e ele não queria problema, mas também não podia deixar uma mulher ferida jogada no meio do nada. Isso não seria certo. Quando o sol começou a nascer, Benjamin entrou no quarto para ver como ela estava. Ela ainda dormia, mas o rosto dela estava mais calmo. Ele notou que ela era jovem, talvez uns 20 e poucos anos. Tinha cicatrizes pequenas nas mãos, do tipo que vem de trabalho duro. Não era mulher de cidade, era do campo. Benjamin cobriu ela com um cobertor mais grosso e saiu para cuidar dos animais. O trabalho não parava, ferida ou não. Quando voltou, horas depois, ela estava acordada. Ela, sentada na cama, apoiada nos travesseiros, olhando pela janela pequena do quarto. Ela virou a cabeça quando ouviu ele entrar. "Obrigada", ela disse, a voz ainda rouca, mas mais firme que na noite anterior. Benjamin assentiu. "Não precisa agradecer. Qualquer um teria feito o mesmo." Ela sorriu fraco, mas era um sorriso triste. Não teria." Benjamin puxou a cadeira e sentou perto da cama. "Escuta, moça, eu não vou te forçar a nada, mas se você está correndo de alguém ou se alguém está te procurando, eu preciso saber. Porque se aparecer gente aqui perguntando, eu preciso ter uma resposta." Ela desviou o olhar. "Ninguém vai vir. Como você sabe? Porque ninguém sabe que eu tô viva." O silêncio que caiu entre eles foi pesado. Benjamin sentiu um arrepio subir pela espinha. "O que você quer dizer com isso?" Ela respirou fundo, como se estivesse tomando coragem. "Eu fugi. Fugi de um lugar onde eu não podia mais ficar. E se eles me acharem, vão me levar de volta. Ou pior." Benjamin franziu a testa. "Quem são eles?" Ela não respondeu. Só olhou para ele com aqueles olhos escuros, cheios de medo e algo mais. Algo que parecia vergonha. Benjamin se levantou, passou a mão no cabelo e foi até a janela. Ele não gostava de mistérios, mas também não gostava de ver gente sofrendo. "Tá bem", ele disse, sem olhar para ela. "Você pode ficar aqui até a perna sarar. Depois você decide o que quer fazer." Ela não disse nada, mas quando ele saiu do quarto, ouviu ela sussurrar: "Obrigada, Benjamin." Ele parou na porta, virou devagar. "Como você sabe meu nome?" Ela piscou, como se tivesse percebido o erro.
Eu vi na cerca. Tem o nome da fazenda lá fora. Benjamin olhou para ela por um longo momento. Era verdade. Tinha o nome Cross Ranch pintado na entrada. Mas algo na forma como ela disse não soou certo. E foi nesse instante que ele começou a suspeitar. Ela não era uma estranha. Ela conhecia aquele lugar. E talvez ela conhecesse ele também. Os dias começaram a passar devagar no Rancho Cross. Benjamin acordava cedo, cuidava dos animais, consertava cercas e voltava para casa no fim da tarde com as mãos sujas e o corpo cansado. A mulher, que ainda não tinha dito o nome, ficava no quarto, a perna imobilizada, mas tentando ajudar no que podia. Ela dobrava panos, organizava as prateleiras que alcançava da cama e até ensinou Benjamin a fazer um chá com ervas que aliviava a dor melhor que o uísque. Mas o silêncio entre eles continuava estranho. Não era desconfortável, era carregado. Como se ambos soubessem que havia algo não dito, algo que pairava no ar como fumaça de cigarro. Benjamin tentava não pensar nisso. Tentava focar no trabalho, nas contas, no gado, mas toda vez que entrava no quarto e via ela olhando pela janela com aquele olhar distante, ele sentia que tinha algo errado. Uma noite, enquanto preparava a janta, ele ouviu ela chamando. Benjamin! Ele largou a panela e foi até o quarto. Ela estava sentada na beirada da cama, tentando se levantar. Ei, calma! O que você está fazendo? Eu preciso andar um pouco. A perna está ficando dura. Benjamin suspirou. Tá bem, mas com cuidado. Ele a ajudou a se levantar, passando o braço dela por cima dos ombros dele. Ela apoiou o peso na perna boa e deu um passo. Gemeu baixinho, mas não parou. Está dolorido ainda, ela disse, a voz tremendo. Benjamin segurou ela mais firme. Então para, não força. Mas ela balançou a cabeça. Eu preciso tentar, senão vou esquecer como é andar. Eles foram até a sala, devagar, passo a passo. Quando chegaram perto da lareira, ela parou e olhou ao redor. Seus olhos percorreram as paredes, a mesa, a cadeira de balanço. E então, ela disse algo que fez o coração de Benjamin gelar. Você mudou a mesa de lugar. Benjamin soltou ela devagar e deu um passo para trás. O quê? Ela percebeu o erro imediatamente. Levou a mão à boca, os olhos arregalados. Eu só achei que... Como você sabe onde a mesa ficava antes? A voz dele era baixa, mas firme. Ela não respondeu, só desviou o olhar tremendo. Benjamin sentiu a raiva subir. Não raiva dela, mas da confusão toda. Quem é você? Ela respirou fundo e quando olhou para ele de novo, havia lágrimas nos olhos. Eu sou Clara. Clara quem? Clara Dawson. O nome caiu como uma pedra. Benjamin deu outro passo para trás, a respiração pesada. Dawson? Ela assentiu, as lágrimas escorrendo agora. Eu sou irmã de Mary Dawson. O mundo parou. Mary Dawson. A mulher que Benjamin tinha amado. A mulher que ele ia casar. A mulher que tinha morrido 3 anos atrás, num acidente de carroça na estrada para a cidade. Benjamin sentiu as pernas fraquejarem. Ele se segurou na mesa, a cabeça girando. Você é irmã da Mary? Clara assentiu, soluçando agora. Eu vim aqui porque eu não tinha mais ninguém. Eu sabia que você era um homem bom. Eu sabia que você ia me ajudar. Benjamin não conseguia falar. Só olhava para ela, tentando processar tudo. Mary tinha uma irmã. Ele sabia disso, mas nunca tinha conhecido ela. Mary dizia que Clara tinha ido embora quando era nova, que elas tinham se afastado. E agora, ela estava ali, na casa dele, ferida, escondendo quem era. Por que você não me disse? Ele perguntou, a voz quebrando. Por que você escondeu? Clara limpou o rosto com as mãos. Porque eu tinha medo de que você me mandasse embora, medo de que você ainda sentisse muita dor por ela. Benjamin fechou os olhos. A dor ainda estava lá, sempre esteve, mas agora misturada com raiva, confusão e algo que ele não conseguia nomear. Ele abriu os olhos e olhou para Clara, e pela primeira vez viu o rosto de Mary nela, os mesmos olhos escuros, o mesmo jeito de franzir a testa. Está dolorido ainda, Clara repetiu.
Mas dessa vez não era sobre a perna, era sobre tudo, sobre a perda, sobre o passado, sobre eles dois, presos numa história que nenhum deles pediu. Benjamin tirou o chapéu, passou a mão no cabelo e respirou fundo. Você vai ficar até sarar, ele disse, a voz firme mas cansada. Mas depois disso, a gente precisa conversar direito. Clara assentiu, e ele a ajudou a voltar para o quarto. Mas quando fechou a porta atrás de si, Benjamin encostou nela e deixou as lágrimas caírem. Porque ver o rosto de Mary em outra pessoa era como abrir uma ferida que nunca tinha fechado direito. E agora, ele não sabia se ia conseguir suportar. Mas o pior ainda estava por vir. Porque no bolso do vestido de Clara, escondido entre os trapos rasgados, havia uma carta endereçada a Benjamin Cross. E nela estava escrito algo que mudaria tudo. Se você está lendo isso, é porque Clara chegou até você. Perdoe-me, Benjamin. Eu menti. E agora só ela pode te contar a verdade. Assinado, Mary Dawson. Benjamin não dormiu naquela noite. Ficou sentado na varanda, olhando para o céu escuro, tentando entender o que tinha acontecido. Clara, irmã de Mary, a mulher que ele amava. A mulher que tinha partido e levado consigo um pedaço dele que nunca voltou. E agora, 3 anos depois, a irmã dela aparecia ferida, escondendo quem era, falando em segredos. Nada daquilo fazia sentido. Quando o sol nasceu, Benjamin entrou na casa e foi até o quarto. Clara estava acordada, sentada na cama, olhando para a janela. Ela virou quando ouviu ele entrar e o olhar dela era diferente. Não era mais medo. Era resignação, como se soubesse que não dava mais para esconder. Você precisa me contar tudo, Benjamin disse encostando na parede com os braços cruzados. Desde o começo. Clara respirou fundo e assentiu. Mary me mandou uma carta, 3 meses antes do acidente. Benjamin franziu a testa. O que ela disse? Ela disse que estava com medo, que algo não estava certo. Que ela achava que alguém queria machucá-la. O coração de Benjamin acelerou. O quê? Quem? Ela não disse o nome. Só disse que se algo acontecesse com ela, eu devia vir até você, porque você era a única pessoa em quem ela confiava. Benjamin sentiu a garganta apertar. Por que ela não me contou isso? Clara desviou o olhar. Ela tinha medo de te envolver, de que você também ficasse em perigo. Perigo de quê? De quem? Eu não sei, Benjamin. Eu juro. Quando recebi a carta, eu estava longe, trabalhando numa fazenda em outro estado. Quando consegui juntar dinheiro para vir até aqui, já era tarde. Mary tinha morrido e eu não sabia o que fazer. Benjamin passou a mão no rosto, tentando processar tudo. Então você veio até aqui agora, 3 anos depois? Clara assentiu. Eu precisava saber a verdade. Precisava entender o que aconteceu com ela. E precisava ver se você estava bem. Ele deu um passo à frente. Mas por que escondeu quem você era? Porque eu tinha medo de que você não acreditasse em mim. Ou pior, que você me culpasse por não ter chegado a tempo. O silêncio caiu entre eles. Benjamin olhou para ela e viu a dor nos olhos de Clara. Era a mesma dor que ele carregava. A dor de quem perdeu alguém e nunca conseguiu dizer adeus direito. Eu não te culpo, ele disse baixinho, mas eu preciso saber. Você acha que o acidente de Mary não foi um acidente? Clara olhou para ele e as lágrimas voltaram. Eu acho que alguém a matou, Benjamin. As palavras ficaram suspensas no ar como uma sentença. Benjamin sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Durante 3 anos, ele tinha vivido acreditando que Mary tinha morrido num acidente, que a carroça tinha tombado na curva, que não havia nada que ele pudesse ter feito. Mas agora, Clara estava dizendo que alguém tinha tirado Mary dele, de propósito. Quem? A voz dele saiu rouca, carregada de raiva contida. Eu não sei, mas eu vou descobrir. Clara tentou se levantar, mas a perna ainda doía. Benjamin a ajudou a sentar de volta. Você não vai fazer nada sozinha. Se o que você está dizendo é verdade, então quem fez isso com Mary pode estar por perto ainda.
E se souberem que você está aqui, eu sei. Por isso eu não disse meu nome. Benjamin se afastou, a mente trabalhando rápido. Se Mary tinha sido silenciada, então Clara também estava em perigo. E agora ela estava na casa dele. Isso significava que ele também estava. Você tem a carta? Ele perguntou. Clara assentiu e apontou para o vestido rasgado que estava pendurado numa cadeira. No bolso, Benjamin pegou o vestido e revirou os bolsos. Achou a carta, dobrada e amarelada pelo tempo. Abriu devagar e leu. Querida Clara, se você está lendo isso é porque algo aconteceu comigo. Eu não sei explicar direito, mas sinto que alguém me observa. Alguém que não quer que eu descubra algo. Não posso contar a Benjamin. Ele tentaria me proteger e isso só o colocaria em perigo. Mas se algo acontecer, vá até ele. Ele vai saber o que fazer. Perdoe-me por tudo. Mary. Benjamin dobrou a carta com as mãos tremendo. Mary sabia. Ela sabia que estava em perigo e não disse nada. Tentou proteger ele, mas morreu sozinha. A raiva e a dor se misturaram no peito dele como fogo e gelo. Nós vamos descobrir quem fez isso, ele disse, a voz firme. E quando descobrirmos, eles vão pagar. Clara olhou para ele e pela primeira vez desde que chegou, viu algo além de bondade nos olhos de Benjamin. Viu fúria. Viu determinação e viu algo que ela reconheceu, o mesmo fogo que Mary tinha. Obrigada, ela sussurrou. Benjamin assentiu e saiu do quarto, fechando a porta atrás de si. Mas enquanto caminhava pela sala, uma pergunta martelava na cabeça dele. Se Mary sabia que estava em perigo, por que ela não fugiu? A menos que ela estivesse protegendo algo ou alguém. E foi então que Benjamin percebeu. O segredo de Mary não tinha morrido com ela. Estava vivo, e Clara era a chave para desvendar tudo. Os dias seguintes foram tensos. Benjamin continuava com o trabalho no rancho, mas agora cada som estranho, cada sombra no horizonte, fazia ele parar e olhar. Clara melhorava aos poucos. A perna ainda doía, mas ela conseguia andar pela casa com a ajuda de uma bengala que Benjamin tinha improvisado. Ela tentava ajudar no que podia. Cozinhava, limpava, organizava. Mas ambos sabiam que aquilo era só uma forma de manter a mente ocupada. Porque a verdade era que eles estavam esperando por uma resposta, ou por um perigo. Uma tarde, enquanto Benjamin consertava a cerca nos fundos da propriedade, Clara achou uma caixa embaixo da cama do quarto. Era de madeira, pequena, com uma tranca simples. Ela hesitou. Não era certo mexer nas coisas de Benjamin. Mas algo nela dizia que aquilo era importante. Ela forçou a tranca com um gancho de cabelo e abriu a caixa. Dentro havia cartas, dezenas delas, todas endereçadas a Benjamin e todas assinadas por Mary. Clara sentou na cama, o coração acelerado, e começou a ler. As primeiras cartas eram doces, cheias de amor e promessas. Mary falava sobre o futuro, sobre a casa que iam construir juntos, sobre os filhos que teriam. Mas à medida que Clara avançava, o tom mudava. As cartas ficavam mais curtas, mais distantes. E na última, a caligrafia estava tremida. Benjamin, eu preciso te contar algo. Algo que deveria ter dito há muito tempo. Mas agora é tarde demais. Me perdoe. Eu te amo, sempre amei. Mary. Clara fechou a carta. As mãos tremendo, o que Mary tinha escondido dele. E porque ela nunca contou, Clara ouviu a porta da frente se abrir. Era Benjamin voltando. Ela rapidamente guardou as cartas de volta na caixa e a colocou embaixo da cama. Quando ele entrou no quarto, ela estava sentada na cadeira tentando parecer normal. Tudo bem? Ele perguntou, tirando o chapéu. Sim, só... pensando. Benjamin assentiu e foi até a cozinha preparar café. Clara o seguiu, mancando levemente. Ela sabia que precisava contar a ele sobre as cartas, mas tinha medo. Medo de que aquilo abrisse feridas que ainda não tinham cicatrizado. Benjamin, ela chamou, a voz baixa. Ele virou. Eu achei uma caixa, embaixo da cama, com cartas da Mary. O rosto dele endureceu. Você leu? Sim. Desculpa, eu não devia ter mexido.
Benjamin colocou a xícara na mesa com mais força do que pretendia. O que elas diziam? Ela falava sobre vocês, sobre o futuro. Mas a última carta, ela dizia que precisava te contar algo, algo que nunca contou. Benjamin fechou os olhos e respirou fundo. Eu sei, Clara piscou. Você sabe? Eu sei que ela escondia algo. Eu sabia na época, mas eu não forcei. Achei que ela ia me contar quando estivesse pronta. Só que ela morreu antes disso. O silêncio voltou a preencher a casa. Clara deu um passo à frente. Benjamin, eu acho que o segredo que ela escondia tem a ver com a morte dela. E eu acho que alguém sabia. Alguém que não queria que ela contasse. Benjamin abriu os olhos e olhou para Clara. Então, o que a gente faz? A gente volta para a cidade. A gente procura respostas. A gente descobre quem fez isso. Benjamin hesitou. Voltar para a cidade significava expor Clara, significava perigo, mas também significava justiça. Tá bem, ele disse finalmente, mas a gente vai com cuidado, e você não sai do meu lado. Clara assentiu. Combinado. Eles começaram a se preparar. Benjamin pegou o ferro, limpou e carregou. Clara juntou as cartas e colocou numa bolsa. E enquanto o sol se punha, os dois saíram do rancho em direção à cidade. A estrada era longa e poeirenta. Eles cavalgavam lado a lado, em silêncio. Mas quando passaram pela curva onde Mary tinha morrido, ambos pararam. Benjamin desceu do cavalo e caminhou até a beira da estrada. Havia marcas antigas ainda visíveis, marcas de rodas, de cavalos. Ele se abaixou e passou a mão na terra. Ela estava sozinha? Clara perguntou, descendo também. Era o que disseram. Mas agora, eu não sei mais. Clara olhou ao redor. Se alguém a forçou a sair da estrada, teria marcas, sinais de luta. Benjamin concordou. Eles começaram a procurar. E foi então que Clara viu algo. Um pedaço de tecido preso num arbusto. Era azul. Do mesmo azul do vestido que Mary usava no dia da morte. Benjamin. Ele veio correndo. Clara apontou para o tecido. Benjamin o pegou com cuidado, como se fosse uma relíquia. Ela estava aqui. Mas o que mais chamou a atenção foi o que estava ao lado do arbusto. Uma pegada profunda, de bota. E ao lado dela, marcas de uma segunda pessoa. Mary não estava sozinha quando morreu. E quem estava com ela não a ajudou. Deixou ela morrer. Benjamin fechou o punho ao redor do tecido. A raiva subindo como fogo. Eu vou achar quem fez isso, mesmo que demore o resto da minha vida. Clara colocou a mão no ombro dele. Nós vamos achar. E naquele momento, sob o céu alaranjado do entardecer, dois corações partidos fizeram um juramento. Um juramento de justiça, de verdade e de vingança. Se necessário, porque Mary merecia. E eles não iam descansar até que o culpado pagasse. Mas o que nenhum dos dois sabia era que o culpado estava mais perto do que imaginavam e já sabia que eles estavam procurando. Tá gostando da história? Então já se inscreve aí. Você tá no celular? É só tocar com o dedão. Eu espero. A cidade de Ridgeline não tinha mudado muito em 3 anos. As mesmas ruas de terra batida, as mesmas casas de madeira, o mesmo salão na esquina onde os homens bebiam e jogavam cartas. Benjamin e Clara entraram devagar, os olhos atentos a cada movimento. As pessoas olhavam para eles. E curiosas, Benjamin era conhecido, mas a mulher ao lado dele era uma estranha. E no Velho Oeste, estranhos sempre levantavam suspeitas. Eles amarraram os cavalos em frente ao escritório do xerife e entraram. O xerife Thomas Blake estava sentado atrás da mesa, lendo um jornal velho. Quando viu Benjamin, levantou as sobrancelhas. Benjamin Cross, faz tempo. Xerife, Benjamin cumprimentou com um aceno. Preciso falar com você. Blake olhou para Clara. E quem é a moça? Clara Dawson, irmã de Mary. O xerife ficou sério. Colocou o jornal de lado e indicou as cadeiras. Sentem. Eles se sentaram e Benjamin foi direto ao ponto. Eu acho que a morte de Mary não foi um acidente. Blake cruzou os braços. Benjamin, a gente já passou por isso. A carroça tombou. Foi uma tragédia, mas foi um acidente. Não foi.
Clara interrompeu. Mary me mandou uma carta antes de morrer. Ela disse que estava com medo, que alguém a ameaçava. Blake franziu a testa. Por que ela não veio até mim? Porque ela não confiava em ninguém aqui, Benjamin respondeu, exceto em mim. E mesmo assim, ela não me contou tudo. O xerife suspirou e se levantou, andando até a janela. Olha, eu entendo que vocês estão com dor, mas acusar alguém sem provas é perigoso. E se vocês estiverem errados, e se a gente estiver certo? Clara desafiou. E se alguém nesta cidade tirou a vida da minha irmã e saiu impune? Blake se virou, o rosto duro. Então tragam provas. Até lá não posso fazer nada. Benjamin se levantou. Tá bem, a gente vai achar as provas, mas quando acharmos, espero que você faça seu trabalho, xerife. Ele e Clara saíram do escritório. A porta bateu atrás deles. Benjamin estava furioso, mas Clara colocou a mão no braço dele. Calma, a gente sabia que ia ser assim. Então o que a gente faz agora? A gente vai atrás de quem viu Mary no último dia. Alguém deve saber de alguma coisa. Eles começaram a perguntar pela cidade. Primeiro foram na loja de tecidos, onde Mary costumava comprar. A dona da loja, Dona Marta, era uma senhora de uns 60 anos, com olhos gentis mas cansados. Quando Clara mencionou Mary, os olhos de Dona Marta se encheram de lágrimas. Aquela menina era um anjo, não merecia o que aconteceu. A senhora viu ela no dia da morte? Benjamin perguntou. Vi. Ela passou aqui de manhã. Comprou um pedaço de renda azul. Ela estava sozinha? Estava, mas... Dona Marta hesitou. Mas o quê? Clara insistiu. Ela parecia assustada. Olhava para trás toda hora, como se alguém a seguisse. O coração de Benjamin acelerou. A senhora viu alguém? Não, mas ela disse algo estranho antes de sair. Disse que se algo acontecesse com ela, eu devia lembrar do nome Samuel. Samuel? Benjamin repetiu. Quem é Samuel? Dona Marta balançou a cabeça. Eu não sei. Nunca ouvi esse nome por aqui. Benjamin e Clara se entreolharam. Outro nome. Outra pista. Eles agradeceram e saíram, mas enquanto caminhavam pela rua, Clara parou de repente. Benjamin, Mary nunca mencionou um Samuel para você? Ele pensou. Não, nunca. Então quem é ele? E por que ela queria que a gente lembrasse desse nome? Benjamin não tinha resposta, mas algo nele dizia que Samuel era a chave. E se fosse, então eles estavam mais perto da verdade do que imaginavam. Naquela noite, eles se hospedaram numa pensão pequena na cidade. Clara dormiu no quarto enquanto Benjamin ficou na sala, montando guarda. Ele não confiava em ninguém. Não agora. Mas no meio da madrugada, ouviu um barulho. Um raspar de botas na madeira. Benjamin pegou o ferro e se levantou devagar. A porta da pensão estava entreaberta. Alguém tinha entrado. Ele avançou em silêncio, o coração batendo forte. Quando chegou perto do quarto de Clara, viu uma sombra se movendo. Sem pensar duas vezes, Benjamin empurrou a porta e apontou o ferro. Não se mexe. A sombra congelou. Benjamin acendeu a lamparina. E o rosto do invasor ficou iluminado. Era um homem jovem, de uns 25 anos, com cabelo escuro e olhos assustados. Quem é você? Benjamin exigiu. O homem levantou as mãos. Eu sou Samuel. O nome caiu como um trovão. Samuel. O homem que Mary tinha mencionado. O homem que era a chave para tudo. Benjamin não baixou o ferro. Você tem 5 segundos para me explicar o que você está fazendo aqui. Ou eu acabo com você. Samuel engoliu seco. Eu vim avisar vocês. Vocês estão em perigo. Clara apareceu na porta, ainda vestindo a camisa de dormir, segurando uma vela. Samuel? Ela olhou para o homem, tentando reconhecê-lo. Quem é você? Como você conhece minha irmã? Samuel olhou para ela, e havia dor nos olhos dele. Eu era amigo dela, amigo de infância. A gente cresceu juntos. Benjamin franziu a testa. Mary nunca falou de você, porque ela não podia. Não depois do que aconteceu. Benjamin deu um passo à frente. O que aconteceu?
Samuel respirou fundo. Mary descobriu algo que colocou a vida dela em perigo, e quando ela tentou me contar, eu a afastei, com medo, e agora ela se foi. O que ela descobriu? Clara perguntou, a voz tremendo. Samuel olhou para os dois. Ela descobriu que o xerife Blake estava envolvido com contrabando. Ele e um grupo de homens traziam mercadoria ilegal através da fronteira. E Mary viu. Ela viu tudo. O silêncio foi absoluto. Benjamin sentiu o chão sumir. O xerife. O homem que devia proteger a cidade. O homem que devia fazer justiça. Era ele. Você tem provas? Benjamin perguntou, a voz fria. Samuel tirou um papel dobrado do bolso. Mary me deu isso antes de morrer. É um registro das transações. Nomes, datas, valores, tudo. Benjamin pegou o papel e leu. Era verdade. Estava tudo ali. E no meio dos nomes, um que fez o sangue dele gelar. Thomas Blake. Xerife. Clara se aproximou. Por que você não entregou isso antes? Porque eu tinha medo. Se Blake descobrisse, ele me mataria também. Mas quando soube que vocês estavam procurando respostas, eu não podia deixar vocês enfrentarem ele sozinhos. Benjamin dobrou o papel e guardou. Então, o que a gente faz agora? A gente precisa sair da cidade. Agora. Blake provavelmente já sabe que vocês estão aqui. E se ele sabe, ele vai vir atrás de vocês. Benjamin olhou para Clara. Ela assentiu. Vamos. Eles juntaram as poucas coisas que tinham e saíram pela porta dos fundos da pensão. Samuel os guiou por becos e ruas vazias até chegarem nos cavalos. Mas quando estavam prestes a montar, ouviram vozes. Vozes de homens, muitos homens. Tarde demais, Samuel sussurrou. Benjamin puxou Clara para trás de um barril. Samuel se escondeu também. Eles viram um grupo de 6 homens armados, liderados pelo xerife Blake, andando pela rua. Eu sei que vocês estão aqui, Blake gritou, a voz ecoando na noite. Saiam agora, e eu prometo que vai ser rápido. Resistam e vai doer. Benjamin olhou para Clara. Ela estava pálida, mas firme. O que a gente faz? A gente luta, Benjamin respondeu. Samuel balançou a cabeça. São 6 contra 3, e um de nós está ferido. Ele apontou para a perna de Clara. A gente não tem chance. Então a gente cria uma, Benjamin disse. Ele pegou uma garrafa vazia, encheu com querosene de uma lamparina próxima e rasgou um pedaço de pano. Quando eu jogar isso, vocês dois correm para os cavalos. Entenderam? Clara segurou o braço dele. Benjamin, não. Confia em mim. Ele acendeu o pano e jogou a garrafa em direção aos homens. Ela explodiu no chão, criando uma barreira de fogo. Os homens recuaram, gritando. Benjamin, Clara e Samuel correram para os cavalos. Montaram rápido e dispararam pela rua. Atrás deles, Blake gritava ordens. Atrás deles! Não deixem eles fugirem! Tiros começaram a cortar o ar. Benjamin se abaixou, protegendo Clara. Samuel cavalgava ao lado, tentando cobrir a retaguarda. Eles saíram da cidade em alta velocidade, a noite engolindo eles, enquanto os sons de perseguição ecoavam atrás. Mas Benjamin sabia. Isso era só o começo. Blake não ia parar. Não até que eles estivessem mortos. E agora, a guerra tinha começado. Mas desta vez, Benjamin estava pronto. Porque ele não ia deixar mais ninguém que amava ser tirado dele. Não sem lutar até o fim. Eles cavalgaram a noite toda. Não pararam nem para respirar. Só quando o sol começou a nascer, e quando a cidade já era apenas uma mancha distante no horizonte, foi que Benjamin deu sinal para desacelerarem. Encontraram um pequeno riacho escondido entre rochas e árvores. Um lugar onde podiam descansar sem serem vistos. Os cavalos beberam água e os 3 se sentaram na sombra, exaustos. Vocês estão bem? Benjamin perguntou, olhando primeiro para Clara, depois para Samuel. Clara assentiu, mas estava pálida. A perna doía. Samuel tinha um corte no braço de um tiro que passou raspando, mas ele não reclamou. Só amarrou um pano ao redor e continuou. Benjamin olhou para o papel que Samuel tinha dado, o registro das transações. A prova, tudo o que precisavam para destruir Blake. Mas o que eles fariam com aquilo agora?
Não podiam voltar para a cidade. Blake controlava tudo lá. A gente precisa levar isso para alguém maior, Samuel disse, como se lesse a mente de Benjamin. Um juiz, alguém de fora de Ridgeline. O juiz mais próximo fica a 3 dias de viagem, Benjamin respondeu. Blake vai nos alcançar antes disso. Então a gente precisa ser mais esperto, Clara disse. A voz firme. A gente precisa dividir. Um de nós leva o documento. Os outros 2 ficam para trás, atraindo a atenção de Blake. Benjamin balançou a cabeça. Não, eu não vou te deixar como isca. Não é sobre você me deixar, Benjamin. É sobre fazer o que é certo. Clara olhou para ele com aqueles olhos escuros, os mesmos de Mary. Se Blake nos pegar juntos, ele pega o documento, e tudo isso terá sido para nada. Mas se um de nós conseguir chegar ao juiz, Mary terá justiça. O silêncio pesou entre eles. Samuel olhou para os 2. Ela tem razão. Benjamin cerrou os punhos. Ele sabia que Clara estava certa, mas a ideia de deixá-la sozinha, vulnerável, machucada, era insuportável. Eu vou, Samuel disse de repente. Eu levo o documento, vocês 2 ficam e ganham tempo. Por que você? Benjamin perguntou desconfiado. Porque eu devo isso a Mary. Eu não a protegi quando devia. Mas agora eu posso fazer a coisa certa. Ele olhou para Clara. E porque eu confio em você para cuidar dela melhor do que eu. Benjamin estudou Samuel por um longo momento. Havia sinceridade nele. E coragem. Tá bem, Benjamin disse finalmente. Mas você vai ter que cavalgar sem parar. Blake não vai te dar chance. Eu sei. Samuel pegou o documento, dobrou e guardou dentro da bota. Se eu não conseguir, você vai conseguir, Clara interrompeu. E quando conseguir, não olhe para trás. Só entregue isso ao juiz. Ele vai saber o que fazer. Samuel assentiu. Ele montou no cavalo e olhou para os 2 uma última vez. Obrigado por tudo. E então ele partiu, galopando em direção ao leste. Benjamin e Clara ficaram parados, vendo ele sumir na distância. Quando o som dos cascos desapareceu, Clara se virou para Benjamin. E agora? Agora a gente faz Blake acreditar que ainda temos o documento. E a gente o mantém ocupado tempo suficiente para Samuel chegar ao juiz. Eles montaram nos cavalos e começaram a cavalgar na direção oposta. Benjamin sabia que Blake e os homens dele estavam procurando, e ele queria ser encontrado, mas nos termos dele. Eles chegaram a um desfiladeiro estreito, com rochas altas dos 2 lados. Era o lugar perfeito para uma emboscada. Aqui, Benjamin disse. A gente espera aqui. Clara desceu do cavalo e se posicionou atrás de uma rocha. Benjamin fez o mesmo do outro lado. Eles tinham munição limitada, mas tinham a vantagem do terreno. E tinham algo mais. Raiva. Raiva suficiente para mover montanhas. Não demorou muito. Em menos de 1 hora, ouviram o som de cascos se aproximando. Blake e seus homens. 6 deles armados até os dentes. Eles entraram no desfiladeiro devagar, atentos. Blake estava na frente, o rosto duro como pedra. Eu sei que vocês estão aí, ele gritou. Entreguem o documento e eu deixo vocês viverem. Benjamin não respondeu, só esperou. Esperou até que Blake e os homens estivessem bem no meio do desfiladeiro. E então, ele deu o sinal. Clara atirou primeiro. Acertou um dos homens no ombro. Ele caiu do cavalo gritando. Benjamin atirou logo depois, acertando outro no peito. Os homens entraram em pânico, procurando cobertura. Blake gritou ordens, mas já era tarde. Benjamin e Clara tinham a vantagem. Eles continuaram atirando, forçando os homens a recuarem. Mas Blake não era tolo. Ele percebeu a armadilha e ordenou que os homens saíssem. Eles recuaram rapidamente, deixando 2 dos seus para trás. Benjamin e Clara esperaram em silêncio. Quando o som dos cascos desapareceu, eles saíram das rochas. Você acha que ele vai voltar? Clara perguntou. Com certeza, mas a gente comprou tempo. Eles montaram nos cavalos e continuaram a fuga, mas Benjamin sabia que não podiam correr para sempre. Em algum momento, teriam que enfrentar Blake, e quando isso acontecesse, um deles não ia sair vivo, mas até lá eles iam lutar por Mary, por Clara.
E por todos que Blake tinha machucado, porque justiça não era só um ideal, era uma promessa, e Benjamin Cross não quebrava promessas, não importava o preço. Mas enquanto cavalgavam sob o sol escaldante, nenhum dos dois percebeu a figura solitária observando de longe, uma figura que conhecia cada movimento deles, e que já tinha um plano. Um plano que ia mudar tudo, porque Blake não estava sozinho, e o verdadeiro inimigo ainda não tinha se revelado. 2 dias se passaram. Benjamin e Clara se moviam como sombras, evitando estradas, dormindo em cavernas, comendo o mínimo. A perna de Clara piorava, mas ela não reclamava. Só apertava os dentes e seguia em frente. Benjamin admirava aquilo nela. A força, a determinação. Era como olhar para Mary, mas diferente. Clara tinha algo a mais. Algo que Mary nunca precisou ter. A habilidade de sobreviver sozinha. Na 3ª manhã, encontraram um pequeno povoado abandonado. Casas de madeira caindo aos pedaços. Cercas quebradas, silêncio pesado. Um lugar esquecido pelo tempo. A gente pode descansar aqui, Benjamin disse. Só por algumas horas. Clara assentiu, descendo do cavalo com dificuldade. Benjamin a ajudou a entrar numa das casas que ainda tinha teto. Dentro havia uma velha mesa, uma cadeira quebrada e um colchão de palha mofado. Mas era melhor que dormir no chão duro. Benjamin acendeu uma pequena fogueira usando madeira seca que encontrou nos cantos. Clara sentou perto do fogo tremendo. Não de frio, mas de exaustão. Você acha que Samuel conseguiu? Ela perguntou, a voz baixa. Benjamin olhou para ela. Eu acho que sim, ele parecia determinado. Mary confiava nele. Você confia nele? Clara pensou. Eu quero confiar, mas, depois de tudo, é difícil confiar em alguém. Benjamin entendeu. Ele também sentia isso. A traição de Blake tinha abalado a confiança dele em qualquer um. Como saber quem era amigo e quem era inimigo? Como saber quem mentia e quem dizia a verdade? Ele olhou para Clara e algo nele mudou. Ela não era Mary, nunca seria, mas ela era real, era forte, e ela estava ali, lutando ao lado dele, mesmo ferida, mesmo assustada. Eu confio em você, Benjamin disse de repente. Clara levantou os olhos. Por quê? Porque você podia ter fugido. Podia ter deixado tudo isso para trás e ido embora, mas você ficou. Você ficou porque era a coisa certa a fazer. Clara sorriu fraco. Ou porque eu não tinha para onde ir. Não, Benjamin disse se aproximando. Você ficou porque você é igual a Mary. Você não desiste. Não importa o quão difícil fique. Lágrimas se formaram nos olhos de Clara. Mary era melhor que eu. Mary era humana, assim como você. E é por isso que ela te amava. Clara não conseguiu segurar mais. Ela começou a chorar. Chorar por Mary, por tudo que tinha perdido, por tudo que ainda poderia perder. Benjamin a puxou para perto e a abraçou. Não havia nada romântico ali. Só 2 corações quebrados tentando se manter inteiros. Nós vamos conseguir, ele sussurrou. Eu prometo. Clara assentiu contra o peito dele. Obrigada, Benjamin, por tudo. Eles ficaram assim por um tempo, até que o fogo começou a apagar. Benjamin se levantou para colocar mais lenha quando ouviu um som. Cascos. Muitos cascos. Ele correu até a janela e olhou para fora. Seu coração parou. Blake. E desta vez, ele tinha trazido mais homens, pelo menos 10. Clara, a gente precisa ir. Agora. Ela se levantou, ignorando a dor. Quantos? Muitos. Benjamin pegou o ferro e verificou a munição. Tinha 4 balas. Clara tinha 3. 7 balas contra 10 homens. Não eram boas chances. A gente não vai conseguir lutar contra todos, Clara disse, a voz tremendo. Eu sei. Benjamin olhou ao redor, procurando uma saída. Havia uma porta dos fundos, mas ela dava para o campo aberto. Eles seriam alvos fáceis. A gente precisa dividir a atenção deles, ele disse. Eu vou sair pela frente. Você vai pelos fundos. Quando eles me virem, você corre para os cavalos. Não, eu não vou te deixar sozinho. Clara, não tem outra opção. Ela segurou o braço dele, os olhos cheios de medo. Não faça isso, Benjamin, por favor. Eu tenho que fazer.
É a única chance que você tem. Ele tocou o rosto dela. Gentil, se eu não sair daqui, você continua. Você leva a justiça para Mary, entendeu? Clara balançou a cabeça, as lágrimas caindo. Eu não posso. Você pode. E você vai. Benjamin a empurrou em direção à porta dos fundos. Vai. Agora. Ela hesitou, mas então ouviu a voz de Blake lá fora. Benjamin Cross, eu sei que você tá aí. Sai agora ou eu boto fogo nessa casa. Clara olhou para Benjamin uma última vez. Ele assentiu. E então ela correu. Correu pela porta dos fundos, a perna gritando de dor. Mas ela não parou. Ouviu tiros atrás dela. Ouviu gritos. Ouviu o som de madeira quebrando. Mas ela não olhou para trás. Só correu. Correu até os cavalos, montou e galopou. Galopou com todas as forças que ainda tinha. E enquanto isso, dentro da casa, Benjamin enfrentava Blake sozinho. Você é um tolo, Cross, Blake disse, o revólver apontado. Você acha que vai mudar alguma coisa? Eu já mudei, Benjamin respondeu. Samuel está a caminho do juiz, e quando ele chegar você vai pagar por tudo. Blake riu. Samuel, você realmente acha que ele chegou lá? Benjamin sentiu o coração gelar. O que você fez? Eu não fiz nada, mas meu homem fez. Samuel está morto, Cross. Morto há 2 dias. O mundo desabou. Samuel, morto. O documento, perdido. Tudo tinha sido em vão. Benjamin sentiu as pernas fraquejarem, mas então algo dentro dele se acendeu. Raiva, pura e destilada. Então eu vou ter que acabar com você eu mesmo, Benjamin disse, a voz fria como gelo. Blake sorriu. Você e quantos outros? Benjamin não respondeu. Só puxou o gatilho e o inferno começou. O tiro de Benjamin acertou Blake no ombro. Ele gritou e caiu para trás, derrubando a mesa. Os outros homens entraram correndo, mas Benjamin já estava em movimento. Ele pulou pela janela lateral, rolou no chão e disparou mais 2 vezes. 2 homens caíram, mas ainda havia 8. E ele tinha apenas uma bala. Benjamin correu para os fundos da casa, usando as paredes como cobertura. Tiros cortavam o ar ao redor dele, acertando madeira e levantando poeira. Ele sabia que não ia sair daquela vivo, mas se ia partir, ia levar Blake junto. Ele se escondeu atrás de um barril e recarregou o ferro com as últimas balas que tinha no cinto. 5 ao todo, 5 chances. Respirou fundo, rezou uma prorração rápida e saiu de trás do barril, atirando. 1, 2... 3 homens caíram, os outros recuaram, procurando cobertura. Benjamin aproveitou e correu em direção aos cavalos. Mas antes que pudesse montar, sentiu algo quente atravessar seu lado. Uma bala. Ele gemeu e caiu de joelhos, a mão pressionando a ferida. Sangue escorria entre os dedos. Muita vida se perdendo rápido. Blake apareceu, cambaleando, o ombro sangrando, mas o revólver ainda na mão. Fim da linha, Cross. Benjamin olhou para ele, a visão começando a embaçar. Você não vai se safar dessa. Já me safei, Blake respondeu. E quando eu achar sua amiguinha, ela vai ter o mesmo destino que a irmã dela. Benjamin sentiu a raiva explodir. Com o último fôlego de força, ele se jogou para frente, derrubando Blake. Os 2 rolaram no chão, lutando pelo revólver. Benjamin era mais forte, mas estava perdendo vida. Blake aproveitou e o empurrou, recuperando o revólver. Ele apontou direto para a cabeça de Benjamin. Adeus, Cross. Mas antes que pudesse puxar o gatilho, um tiro ecoou. Blake parou, os olhos arregalados. Uma mancha vermelha começou a se espalhar no peito dele. Ele caiu de joelhos, depois de bruços, imóvel. Benjamin olhou para trás, confuso, e viu Clara, em pé, segurando um revólver fumegante. A perna dela tremia, mas o olhar estava firme. Eu disse que não ia te deixar sozinho, ela disse, a voz quebrada. Benjamin tentou sorrir, mas a dor era demais. Você voltou. Claro que eu voltei. Clara largou o revólver e correu até ele, ajoelhando ao lado. Benjamin, segura! A gente vai sair daqui. Não vai dar tempo. Ele tossiu e sangue apareceu nos lábios dele. Clara, você precisa continuar. Não, você não vai morrer, não agora.
Ela rasgou um pedaço do vestido e pressionou contra a ferida, tentando estancar a vida que escorria. Mas era demais, muito rápido. Benjamin segurou a mão dela. Escuta, Samuel, ele não tá morto. Clara parou. O quê? Blake mentiu. Ele mentiu para me quebrar. Mas eu conheço Blake. Ele não tinha como saber se Samuel estava vivo ou morto. Ele só estava tentando me fazer desistir. Esperança brilhou nos olhos de Clara. Então Samuel pode ter conseguido? Sim. E se conseguiu, então Mary vai ter justiça. Benjamin tossiu de novo. Mas você precisa ir. Os outros homens vão voltar. Clara balançou a cabeça, as lágrimas caindo. Eu não vou te deixar aqui. Você tem que ir. Ele apertou a mão dela. Promete. Promete que vai continuar, que vai viver por você, por Mary, por mim. Benjamin, promete. Clara soluçou. Eu prometo. Ele sorriu fraco. Obrigado por me lembrar do que é viver de novo. E então seus olhos se fecharam. A mão dele ficou frouxa na dela. Clara gritou até não ter mais voz. Mas ela sabia que não tinha tempo. Os outros homens iam voltar, e ela precisava sair dali. Com o coração despedaçado, ela beijou a testa de Benjamin, pegou o revólver e montou no cavalo. Olhou para trás uma última vez. Eu vou terminar isso, ela sussurrou. Eu prometo. E então ela galopou para longe do povoado. Galopou para longe da dor. Galopou em direção ao futuro, porque Benjamin tinha razão. Se Samuel tinha conseguido, então tudo ainda fazia sentido. E Clara não ia deixar a vida dele ter sido em vão. Não importava o que custasse. Mas enquanto cavalgava sob o sol implacável, uma única pergunta martelava na mente dela. Samuel realmente tinha conseguido? Ou Blake estava dizendo a verdade? Ela ia descobrir. Mesmo que demorasse o resto da vida, ela ia descobrir. Clara cavalgou por 3 dias sem parar. Comeu pouco. Dormiu menos ainda. A perna gritava de dor, mas ela não ligava. A dor física era nada perto do vazio que Benjamin tinha deixado. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto dele, via o sorriso fraco, via a mão frouxa na dela. E a culpa a consumia. Se ela não tivesse voltado, se ela tivesse continuado, talvez ele ainda estivesse vivo. Mas ela não conseguia deixá-lo sozinho. E agora ele se foi. No 3º dia, chegou à cidade de Silverton. Era maior que Ridgeline, com ruas pavimentadas e prédios de 2 andares. Havia um tribunal no centro, grande e imponente. Clara desceu do cavalo, as pernas mal a sustentando, e entrou. O interior era frio, com paredes de pedra e cheiro de papel velho. Havia um homem atrás de uma mesa, usando óculos redondos e escrevendo algo num livro enorme. Com licença, Clara chamou, a voz rouca. O homem levantou os olhos. Sim, eu preciso falar com o juiz. Sobre o quê? Sobre um caso de crime. Sobre justiça. O homem estudou ela. Clara sabia como devia parecer, suja, machucada, exausta. Mas havia algo nos olhos dela que devia ter convencido ele, porque ele assentiu. Espere aqui. Ele saiu e voltou minutos depois com um homem mais velho, de barba grisalha e olhos penetrantes. Eu sou o juiz Morrison. O que você quer? Clara respirou fundo. Meu nome é Clara Dawson, e eu vim denunciar o xerife Thomas Blake, de Ridgeline, por envolvimento em contrabando e pelo assassinato da minha irmã, Mary Dawson. O juiz franziu a testa. Essas são acusações sérias. Você tem provas? Eu tinha. Um documento com todas as transações. Um homem chamado Samuel estava trazendo ele até o senhor. Mas eu não sei se ele conseguiu. Morrison pegou um papel da mesa e mostrou para ela. Esse documento, Clara sentiu as pernas fraquejarem. Era ele, o registro, com todos os nomes, datas, valores. Samuel tinha conseguido, ele realmente tinha conseguido. Como ele chegou aqui? Ela perguntou, a voz tremendo. Um jovem chamado Samuel entregou isso há 2 dias. Disse que era uma questão de vida ou morte, e depois desapareceu. Clara segurou a mesa para não cair. Samuel estava vivo e tinha cumprido a missão.
Lágrimas de alívio desceram pelo rosto dela. Então o senhor vai fazer algo? Já estou fazendo, Morrison respondeu. Assim que recebi esse documento, enviei um grupo de homens para Ridgeline. Blake e os homens dele devem estar presos agora. Clara não conseguiu segurar. Ela começou a chorar. Chorar de alívio, de dor, de exaustão, tudo ao mesmo tempo. O juiz colocou a mão no ombro dela. Você passou por muito, jovem, mas agora acabou. Justiça será feita. Clara assentiu, mas no fundo sabia que nunca ia acabar. Não realmente, porque Mary ainda estava morta. Benjamin ainda estava morto, e ela ainda estava sozinha. Mas pelo menos eles tinham conseguido. Tinham dado voz a Mary, tinham exposto Blake, e isso tinha que significar algo, tinha que valer alguma coisa. Morrison ofereceu um quarto para Clara na pensão local. Ela aceitou. Agradecida, tomou banho, comeu uma refeição quente e deitou na cama. Pela primeira vez em semanas, sentiu que podia respirar. Mas naquela noite, enquanto olhava para a lua pela janela, Clara fez uma promessa. Não ia deixar tudo aquilo ter sido em vão. Ia honrar Mary, ia honrar Benjamin, e ia encontrar uma forma de seguir em frente. Mesmo que demorasse o resto da vida, mesmo que doesse a cada passo, ela ia viver, porque era isso que eles teriam querido. E no dia seguinte, quando o sol nasceu, Clara saiu da pensão com a cabeça erguida. Não sabia ainda para onde ir, não sabia o que fazer, mas sabia uma coisa, ela não estava mais correndo, não estava mais se escondendo. Ela estava livre, e a liberdade, por mais assustadora que fosse, era um começo. Mas enquanto caminhava pela rua, viu algo que fez seu coração parar. Uma figura familiar, de pé na esquina, esperando por ela. Ela piscou, achando que estava vendo coisas. Mas não, era ele. Benjamin, vivo, ferido, mas vivo. Clara correu com tudo que tinha, e quando chegou perto dele, ele abriu os braços. Ela se jogou neles, chorando, rindo, sem entender. Como você está vivo? Eu sou teimoso, ele disse, a voz fraca, mas firme. E você não se livra de mim tão fácil assim. Clara riu entre as lágrimas. Eu achei que tinha te perdido. Eu também achei, mas eu acordei, e a primeira coisa que pensei foi, eu preciso achar Clara, porque eu prometi que ia proteger você, e eu não quebro promessas. Clara olhou para ele, e pela primeira vez desde que tudo começou, sentiu algo além de dor. Sentiu esperança. Sentiu que talvez, só talvez, eles tivessem uma chance. E agora? Ela perguntou. Benjamin sorriu. Agora, a gente recomeça. Recomeçar era mais difícil do que parecia. Benjamin passou semanas se recuperando. A bala tinha perfurado o lado dele, mas por milagre não tinha atingido nada vital. Um médico de Silverton o tratou, costurou a ferida e disse que ele tinha sorte de estar vivo. Benjamin sabia. Ele sabia que cada dia a mais era um presente, e ele não ia desperdiçar. Clara cuidou dele durante a recuperação. Trocava os curativos, preparava comida, lia para ele à noite. E aos poucos, enquanto Benjamin sarava, algo entre eles mudava. Não era amor, não ainda, mas era algo parecido, era confiança, era respeito, era a sensação de que, talvez, eles não precisassem enfrentar o mundo sozinhos. Quando Benjamin finalmente pôde andar sem ajuda, eles decidiram voltar para Ridgeline, não porque queriam, mas porque precisavam. Precisavam ver com os próprios olhos que Blake tinha sido levado, que justiça tinha sido feita. A cidade estava diferente quando chegaram, mais quieta, mais vazia. Muitas pessoas tinham ido embora depois da prisão de Blake. Outras ficaram, tentando reconstruir o que tinha sido quebrado. Benjamin e Clara foram até o túmulo de Mary. Clara havia trazido flores silvestres que colheu no caminho. Ela as colocou na lápide, ajoelhou e rezou. Eu consegui, Mary, ela sussurrou. Eu consegui dar justiça a você. Benjamin ficou de pé atrás dela, o chapéu na mão. Ela estaria orgulhosa de você. Clara se levantou, limpando as lágrimas. E de você também. Eles ficaram ali por um tempo, em silêncio.
Mas era um silêncio diferente. Não era pesado. Era pacífico. Era o tipo de silêncio que vinha depois da tempestade. O tipo que dizia: acabou. Você pode descansar agora. Depois, foram até o rancho de Benjamin. A casa estava como ele tinha deixado. Um pouco mais empoeirada, mas intacta. Clara entrou devagar, olhando ao redor. Você vai ficar? Benjamin perguntou incerto. Clara olhou para ele. Você quer que eu fique? Eu não sei como viver sozinho de novo. Não depois de tudo isso. Então sim, eu fico. Ela sorriu. Por enquanto. Eles começaram a reconstruir. Benjamin voltou a cuidar do gado. Clara plantou um jardim nos fundos da casa. Aos poucos a vida voltou. Não era a mesma vida de antes. Nunca seria. Mas era uma vida. E para 2 corações quebrados era mais do que suficiente. Uma noite, enquanto sentavam na varanda olhando as estrelas, Clara perguntou: Você acha que a gente vai ficar bem? Benjamin pensou: Eu acho que a gente já está bem. Melhor do que a gente imaginava. Clara sorriu. Mary diria que a gente é teimoso demais para desistir. Ela estaria certa. Eles riram. E naquele momento, sob o céu estrelado, sentiram algo que não sentiam há muito tempo. Paz. Não era o fim da dor. A dor sempre estaria lá. Mas agora eles sabiam que podiam carregar ela juntos. E isso fazia toda a diferença. Porque a vida no Velho Oeste não era fácil. Nunca foi, mas era possível. E às vezes, só às vezes, valia a pena. Especialmente quando você não precisava enfrentá-la sozinho. Mas enquanto a noite avançava, nenhum dos dois percebeu a figura observando de longe. Uma figura que conhecia cada canto daquele rancho. Uma figura que tinha esperado anos por esse momento. E agora, finalmente, era hora de revelar o último segredo. O segredo que Mary levou para o túmulo. O segredo que mudaria tudo de novo. Porque a verdade, por mais dolorosa que fosse, sempre encontrava uma forma de vir à tona. E essa verdade estava prestes a chegar. A figura saiu das sombras quando o sol começou a nascer. Era uma mulher, alta, com cabelo escuro preso num coque e olhos que pareciam carregar o peso do mundo. Ela bateu na porta do rancho e quando Benjamin abriu, ele congelou. Quem é você? Ela olhou para ele com olhos familiares, olhos que ele conhecia. Meu nome é Sarah, Sarah Dawson, e eu sou mãe de Mary e Clara. O mundo parou. Benjamin olhou para trás, onde Clara estava na cozinha. Ela ouviu o nome e veio correndo, mancando ainda. Quando viu a mulher na porta, as pernas dela fraquejaram. Mãe? Sarah entrou devagar, como se pedisse permissão. Oi, minha filha. Clara não conseguia falar, só olhava. A mãe que ela achava que tinha morrido há anos. A mãe que tinha abandonado elas quando eram crianças. Estava ali, viva. Como você está aqui? Clara finalmente conseguiu perguntar. Porque eu precisava vir. Precisava contar a vocês a verdade. A verdade que Mary descobriu antes de morrer. Benjamin fechou a porta e os 3 se sentaram na sala. Sarah respirou fundo. Mary não morreu num acidente. Vocês já sabem disso. Mas o que vocês não sabem é por que ela foi morta. Porque ela descobriu o contrabando de Blake, Clara disse. Sarah balançou a cabeça. Não. Ela foi morta porque descobriu algo maior. Algo que Blake estava envolvido sim, mas que ia muito além dele. O quê? Benjamin perguntou. Mary descobriu que o pai de vocês não morreu de febre. Ele foi assassinado por um grupo de homens que queriam a terra dele, e Blake era um deles. O silêncio foi absoluto. Clara sentiu o chão sumir. O quê? Eu deixei vocês porque estava com medo. Com medo de que eles viessem atrás de mim também, e de vocês. Então eu fingi estar morta e me escondi. Mas Mary era esperta. Ela começou a investigar e descobriu tudo. Descobriu os nomes, as datas, tudo. E por isso, eles a silenciaram. Sarah olhou para Clara. E quando soube que você estava em perigo, eu não podia mais ficar escondida. Eu precisava vir. Clara se levantou, a raiva e a dor explodindo. Você nos abandonou, nos deixou sozinhas.
Eu sei, e eu vou carregar essa culpa pro resto da vida, mas eu fiz o que achei que era certo, o que ia manter vocês vivas. Mas não manteve Mary viva, manteve? A voz de Clara quebrou. Ela morreu sozinha, assustada, e você não estava lá. Sarah começou a chorar. Eu sei, e eu nunca vou me perdoar por isso. Benjamin se levantou e colocou a mão no ombro de Clara. Calma, mas Clara se afastou. Não, ela não tem o direito de aparecer aqui agora e querer que a gente entenda. Ela não tem o direito. Você tem razão, Sarah disse a voz baixa. Eu não tenho, mas eu vim porque eu quero tentar consertar. Quero tentar ser a mãe que eu deveria ter sido. Mesmo que demore o resto da vida. Mesmo que você nunca me perdoe. Clara olhou para ela. Viu a dor nos olhos da mãe. A mesma dor que ela carregava. E pela primeira vez entendeu. Entendeu que às vezes as pessoas faziam coisas erradas pelas razões certas. E às vezes perdoar não era sobre esquecer, era sobre seguir em frente. Eu não sei se consigo te perdoar, Clara disse, a voz tremendo, mas eu posso tentar com o tempo. Sarah assentiu, as lágrimas caindo. É tudo o que eu peço. Nos meses seguintes, Sarah ficou no rancho. Ajudou Clara no jardim, ajudou Benjamin com o gado, e aos poucos, algo que estava quebrado começou a se curar. Não era perfeito, nunca seria, mas era real. E para uma família destroçada, era um milagre. Uma tarde, enquanto Clara e Sarah plantavam flores no túmulo de Mary, Clara disse, você acha que ela teria nos perdoado? Sarah olhou para a lápide. Eu acho que ela já perdoou, muito antes de qualquer um de nós. Clara sorriu fraco. Eu sinto falta dela. Eu também. Elas ficaram ali, lado a lado, em silêncio. E quando o sol começou a se pôr, elas caminharam de volta para o rancho. Benjamin estava na varanda, esperando. Quando Clara chegou perto, ele a puxou para um abraço. Você tá bem? Tô, ela respondeu. Pela primeira vez em muito tempo, eu tô bem. E ela estava, porque tinha encontrado algo que achava que nunca mais teria. Uma família, imperfeita, quebrada, mas real. E às vezes era tudo que a gente precisava. O sol se pôs sobre o rancho Cross, pintando o céu de laranja e rosa. E naquele momento, enquanto Clara, Benjamin e Sarah sentavam juntos na varanda, algo mudou. A dor ainda estava lá. Sempre estaria. Mas agora havia algo mais. Havia esperança. Havia amor. Havia a promessa de que o amanhã podia ser melhor que o hoje. E para 3 almas cansadas, era mais do que suficiente. Porque no Velho Oeste, onde a vida era dura e a justiça rara, eles tinham encontrado algo precioso. Tinham encontrado redenção. E no fim, era tudo o que importava. Se essa história tocou seu coração, faz o seguinte. Se inscreve. Não custa nada para você, mas para mim vale cada segundo dessa poeira toda. E o próximo vídeo chega para você sem esforço nenhum.